Uma contaminação por resíduos tóxicos deu origem a uma besta mutante que poderá te devorar das piores formas possíveis. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje recapitularemos o filme O Hospedeiro de 2006. Então prepare-se, é hora do recap! Nas instalações subterrâneas de um necrotério, um patologista sênior reclama da limpeza da sala. Ele diz ao seu ajudante para jogar fora os produtos químicos na pia, pois estão cobertos de poeira. O rapaz olha para ele em estado de choque, pois isso seria uma clara violação da lei. Seu chefe reforça a ordem com um olhar intimidador, o que obriga o homem a esvaziar as inúmeras garrafas no esgoto. Com o passar do tempo, as pessoas começam a notar criaturas estranhas dentro do lago, mas não ligam para as possíveis consequências disso. Um rapaz que está prestes a se jogar no rio devido a graves problemas emocionais, notou que havia uma grande sombra dentro da água. Vendo que os seus colegas de trabalho não estão cientes do perigo que se aproxima, ele os deseja boa sorte e pula no rio. Han-Du é filho de um dono de uma pequena mercearia e não é muito bom em fazer seu trabalho, pois cai no sono o tempo todo. Seu pai, Hee-bong, fica irritado com o filho e diz para ele acordar para atender os clientes. Embora Han-Du seja preguiçoso e bastante inútil, ele ama muito sua filha, mesmo ela tendo uma opinião muito negativa do seu pai, obviamente como todas as pessoas que o conhecem. Os dois estavam assistindo juntos à televisão enquanto torciam pela irmã de Han-Du, chamada Pan-ju, que é campeã nacional de arco e flecha competindo pelo primeiro lugar, quando do nada surge uma notícia informando sobre o corpo de um homem encontrado no rio. Estava pela metade, como se algo tivesse mordido antes de morrer. O senhorzinho mais uma vez manda seu filho sair e voltar ao trabalho, pois os clientes estão reclamando de seus pedidos. Han-Du leva comida para as pessoas, mas percebe que todos estão olhando para o rio. Eles veem uma criatura estranha pendurada bem abaixo da ponte e perguntam o que poderia ser aquilo. O animal começa a se mover lentamente e desaba dentro da água. As pessoas se aproximam ainda mais da beira do rio e Han-Du joga uma lata de cerveja para atrair a criatura, que rapidamente puxa a latinha para o fundo com um tentáculo. Todos começam a jogar quilos de lixos no rio, seguindo a ideia genial de Han-Du, mas a criatura desapareceu, deixando nada além daquela montanha de lixo flutuante. Quando Han-Du está prestes a ir embora, ele vê um monstro gigante na costa, avançando em direção às pessoas e jogando-as no rio. Todos entram em pânico, enquanto o monstro continua pisoteando os espectadores e os atacando furiosamente. Han-Du avisa para que todos corram, mas é derrubado pela fera gigante. A criatura começa a correr em direção ao centro da cidade, enquanto todos fogem em busca de abrigo. O monstro entra em um container cheio de pessoas, transformando o abrigo em um apetitoso banquete, enquanto devora todos brutalmente. Um soldado americano tenta libertar as pessoas com a ajuda de Han-Du, mas o monstro sai rapidamente do container, deixando apenas um rastro de sangue e corpos. Eles perseguem a besta e tentam pará-la como podem, mas o soldado acaba sendo capturado. Han-Du tenta salvá-lo acertando a cauda do monstro com um peso de concreto, porém os ataques são ineficazes. A criatura se vira e o obriga a fugir. Hyun-soo sai da loja do seu avô procurando pelo pai, então percebe que todos desapareceram. Han-Du agarra sua filha rapidamente e corre desesperadamente, mas no meio do caos ele percebe que segurou a criança errada. Ao olhar para trás, fica paralisado. O monstro está avançando em direção à sua filha, prende a garota pelo tentáculo e salta para dentro do rio, nadando até o outro lado. Han-Du tenta persegui-lo saltando na água, mas observa aquela imagem terrível: sua filha sendo levada pelo monstro. O exército chega prontamente para isolar a área e as pessoas choram pela morte de seus familiares. Um enorme funeral comunitário acontece num abrigo. O tio de Hyun, chamado Pa-mi, também chega com lágrimas nos olhos após ouvir sobre a morte de sua sobrinha. Os familiares se abraçam enquanto caem no chão de tristeza, mas em vez de ajudá-los, os repórteres os cercam e começam a tirar fotos como predadores sedentos pelo sofrimento alheio. Um funcionário do governo em um traje de risco biológico vem cumprimentar as pessoas e pergunta se algum dos familiares
teve contato físico com a criatura. As famílias obviamente têm medo de admitir o envolvimento com o monstro, mas após serem questionadas por diversas vezes, algumas levantam as mãos, incluindo Han-Du, por medo de uma punição do governo. Mais funcionários do setor de risco biológico começam a entrar no prédio, jogando produtos para descontaminação e tentando colocar as famílias em quarentena. Eles levam Han-Du à força, enquanto sua família implora para que os deixem em paz. Um detalhe importante, pessoal, é que o soldado americano que ajudou Han-Du lá atrás conseguiu sobreviver ao ataque do monstro, mas ficou extremamente doente após ser infectado com um vírus que a criatura carrega. O governo está retirando suas forças militares e enviando equipes especializadas para lidar com epidemias virais. Ao mesmo tempo, Han-Du e sua família chegam ao hospital, mas ficam surpresos ao ver a falta de medidas de quarentena, já que nem mesmo os médicos estão usando máscaras. Aliás, ele mesmo tem sentido coceiras desagradáveis e remexe na comida do paciente ao lado com os dedos. Nem preciso dizer mais nada. Já era tarde da noite e Han-Du recebe um telefonema que ele imediatamente reconhece. Era a voz de sua filha. Ele tenta perguntar a localização dela, mas o sinal é cortado repentinamente. O monstro continua atacando os humanos, matando os funcionários da quarentena e trazendo-os de volta ao seu ninho dentro do esgoto, onde a criatura os armazena como um estoque de alimentos. Ryun consegue acessar outro setor do esgoto através da tubulação de drenagem e examina o homem trazido pelo monstro. Infelizmente, ele não resistiu devido ao afogamento, e ainda que ela tenha conseguido encontrar um celular em seu corpo, estava totalmente encharcado e não ligava mais. De volta ao hospital, Han-Du tenta convencer o policial de que sua filha está viva, mas o agente acha que o homem está louco e quer que o médico faça uma avaliação psiquiátrica nele. Percebendo que a sua filha pode começar a morrer de fome em breve, a família tenta fugir do hospital, mas é reconhecida imediatamente por causa do cabelo loiro de Han-Du. Eles correm para o elevador e em seguida ao estacionamento, onde um veículo dirigido por um grupo de gangsters foi providenciado para buscá-los. A família consegue escapar do hospital, enquanto o policial inutilmente tenta alcançá-los a pé. Após a fuga, os bandidos cobram do senhorzinho uma grande quantia em dinheiro como pagamento por todo o trabalho que tiveram, fornecendo-lhes armas e um veículo do governo para que possam avançar pelos bloqueios sem serem notados. Ribong não tem escolha a não ser dar a eles todas as suas economias, incluindo seus cartões de créditos também. Eles dirigem em direção a um posto de controle policial e tentam passar, mas um capitão da polícia os reconhece como os fugitivos procurados do hospital. Sem outra escolha, o senhorzinho precisa subornar o oficial com o único dinheiro que lhe restava. A família começa a procurar Ryun dentro de cada sistema de esgoto, que encontram nos mapas que receberam, mas a área é muito grande para cobrir e eles não têm ideia de onde ela possa estar. Pan-Mi reclama que eles nunca vão encontrar sua sobrinha procurando sem estratégia, mas sua irmã diz a ele para parar de reclamar, pois não há opção melhor. De repente, a família percebe algo se movendo à frente deles e ficam preparados com suas armas. Pan-Ju sente algumas gotas de água caírem em cima dela. Eles disparam várias vezes achando que era um monstro, porém não havia nada lá. No entanto, há dois outros meninos escondidos ali dentro dos esgotos e eles escapam pelas tubulações depois de quase serem mortos pela família. Os dois garotinhos vivem nas ruas e o irmão mais velho decide roubar comida do mercadinho mais próximo, que na verdade é exatamente a lojinha do senhorzinho Ribong. O menino mais novo, chamado Shichu, também quer pegar o dinheiro da lojinha, mas seu irmão o impede e diz que isso é errado, eles estão ali apenas pegando alimento e itens para sobreviver. Eles saem com as mochilas lotadas de suprimentos depois de saquear o armazém, mas são surpreendidos pelo monstro, avançando em direção a eles debaixo da ponte, enquanto os meninos correm desesperadamente para salvar suas vidas. Algum tempo depois, Ribong volta para sua loja e vê que as portas foram abertas à força. Com tantos problemas na cabeça, ele nem dá muita atenção e a família continua jantando, enquanto imaginam que Ryun também estava ali junto deles. Enquanto isso, a garota tenta sobreviver pegando água minimamente potável nos esgotos, mas vê o monstro se aproximando e rapidamente finge estar morta. A criatura deixou os meninos que capturou um pouco antes e Ryun percebe que o irmão mais novo ainda está vivo. Ela faz o possível para salvar o menino e protegê-lo do monstro.
Han-du percebe que a criatura está parada do lado de fora de sua loja e o pai tenta atirar diretamente nela, mas acaba errando. O bicho avança na direção deles e começa a empurrar a estrutura, tombando totalmente o container, e Ribong acerta um tiro direto na fuça do monstro. Ele parecia ter sido ferido letalmente. Eles saem do container e verificam a criatura caída no chão, que ainda estava respirando. O tio atira no monstro e ele dá um salto absurdo e corre em direção ao rio, saltando pelas estruturas da ponte. A família corre atrás dele, mas logo percebem que as munições haviam se esgotado. Ribong então manda todos ficarem para trás e Han-du dá a arma para o seu pai com a última bala. O monstro começa a nadar em direção à família novamente, enquanto Pan-ju tenta atirar nele usando suas skills de arco e flecha. A criatura ataca o senhorzinho e ele dispara a arma, mas para infelicidade de todos, nosso gênio Han-du calculou mal e não havia mais munição alguma. Ribong se vira e calmamente faz um gesto para que eles corram, enquanto o monstro passa por cima dele. A criatura agarra Ribong pela perna e o joga violentamente no chão, enquanto todos assistem desesperados. Han-du corre em direção ao corpo sem vida do pai e não acredita no que estava acontecendo. Eles precisavam fugir logo dali, porque a polícia também estava chegando. Ele diz aos irmãos para fugirem e procurarem sua filha Ryun, e cobre o rosto do seu pai com um jornal. Han-du também tenta ir embora, mas não consegue parar de olhar para o corpo do seu pai e é capturado pelos policiais. Já de noite, o tio pede ajuda ao amigo que trabalha na mesma companhia telefônica que ele. Eles entram nos escritórios da empresa e começam a localizar a última chamada de Ryun. Pan-mi enfim conseguiu encontrar a localização de sua sobrinha, mas o amigo vai ao escritório ao lado e conversa com os outros funcionários. Eles traem Pan-mi ao chamarem a polícia, assim ganhariam o dinheiro da recompensa. O tio vê uma multidão dizendo que ele não deveria estar ali e usa um clipes na tomada para causar um curto e fugir em meio à escuridão, escapando do escritório e trancando os malditos lá dentro. Ele foge do prédio, mas vê que a polícia também está o perseguindo. Em pânico, o rapaz pula da ponte e evita ser detectado. O tio liga para a irmã e envia uma mensagem com a localização de Ryun, antes de finalmente desmaiar devido ao ferimento da queda. Ele não aguentava mais de dor. Pan-ju viu a mensagem do seu irmão e rapidamente correu em direção ao esgoto onde sua sobrinha estava. Ela passa por baixo da ponte em direção à entrada, enquanto chama Han-du informando sua localização. Então ela vê o monstro correndo diretamente em sua direção e tenta atirar, mas é derrubada nas fendas do esgoto, que felizmente impede o monstro de chegar até ela. Depois de ser informado sobre a localização de sua filha, Han-du tenta escapar do hospital, mas é impedido pelos médicos que continuam fazendo experiências dolorosas com o coitado. O principal pesquisador revela que não existe vírus e que o governo o está simplesmente usando para desviar a atenção das pessoas do verdadeiro culpado em criar esse monstro. Han-du ouve a conversa deles, o que leva os médicos a realizar uma lobotomia para silenciá-lo, uma cirurgia extremamente macabra. Enquanto isso, Ryun está tentando confortar o garotinho que havia encontrado, pedindo-lhe que pense sobre o que gostaria de comer depois que saíssem de lá. Ela cria uma corda com as roupas das vítimas e amarra um bastão da polícia. Ryun joga a corda na grade superior do esgoto e consegue fazer uma escada improvisada. Mas antes que conseguissem sair, o monstro estava de volta, o que os obriga a se esconderem. Os dois assistem com nojo enquanto a criatura começa a vomitar os ossos de todas as vítimas que havia consumido. O monstro nota que as crianças estavam ali e tenta capturá-las, mas elas se esquivam encontrando proteção dentro das paredes. Ao mesmo tempo, Han-du pega um médico como refém, enquanto tenta fugir rapidamente daquela prisão infernal, o que o faz encontrar os policiais relaxando e fazendo um churrasco como se nada tivesse acontecendo. Ele pega um veículo ameaçando matar o refém e voa para a localização de sua filha. Pan-mi também acorda após ser salvo por um morador de rua e consegue convencê-lo a ajudar a salvar sua sobrinha. Eles usam garrafas de álcool e fazem inúmeros coquetéis Molotov, preparando-se para lutar contra o monstro até a morte.
Ryun desperta após se esconder dos ataques do monstro e percebe que o garotinho está ficando doente. Ela espia pra fora e vê que o monstro está dormindo, era sua oportunidade. A garota tenta correr pra corda improvisada, mas é rapidamente emboscada pela besta, que a agarra com os tentáculos e a coloca de volta no chão. Ela também vê que o menino está de pé e os dois se preparam para correr. Ela dá seu primeiro impulso e o monstro se levanta em fúria e começa a persegui-los. Han-Du chegou no covil da besta, se deparando com aquela imensidão de ossos e o pior, sua filha não estava lá. Ele nota que o monstro passou por ele com um braço pendurado para fora da boca e começa a caçá-lo com sua irmã. Eles seguem aquela aberração enquanto a criatura nada no rio em direção à concentração de manifestantes na costa que estão protestando contra os experimentos ilegais do governo. A cápsula com o agente amarelo está prestes a ser liberado pelos militares, contaminando toda a área. No entanto, as pessoas rapidamente percebem que aquele ser monstruoso está vindo em suas direções e fogem em pânico. A polícia começa a atirar na criatura, o que é totalmente em vão. Ela continua avançando normalmente. Os militares posicionam a arma química mais perto do monstro e liberam aquela imensa quantidade do agente amarelo, o que atordoa a criatura enquanto ela luta contra a dor. Han-Du corre em direção à boca do monstro e tenta puxar a sua filha para fora. Ele até consegue extrair Ryun, que ainda está segurando o garotinho que ela tentava proteger. Mas infelizmente, Ryun estava morta há muito tempo, pessoal. Seu pai a carrega em direção à família e eles choram ao abraçar o corpo sem vida da garota. O homem decide se vingar daquele monstro e começa a atacá-lo com uma barra de ferro. Pan-Mi se junta aos ataques, arremessando coquetéis Molotov, apenas afugentando a criatura. Um morador de rua vem sorrateiramente por cima dela e começa a derramar gasolina, arremessando dentro de sua boca. Pan-Ju prepara suas flechas com a ponta flamejante e atira no monstro, incendiando o maldito. O monstro tenta correr de volta para a água, mas é fatalmente atingido por um golpe de Han-Du, que estava escondido atrás dos pilares da ponte. A besta cai com seu último suspiro. Finalmente haviam acabado com aquele monstro maldito. Han-Du percebe que o menino que sua filha estava tentando proteger ainda está vivo e o carrega para um local seguro enquanto observava todo o resultado daquele caos. Galera, algum tempo se passou e podemos ver que Han-Du adotou o garotinho como seu próprio filho e os dois jantam juntos como nos velhos tempos com a sua filha Ryun. Enquanto o noticiário passa na televisão criticando o governo e suas ações malignas, eles continuam a residir na pequena mercearia perto do rio, enquanto a neve cai lá fora, indicando que o inverno estava chegando. E assim se encerra essa história de Hospedeiro. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!